Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. Aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já. uninter.com. Olá, internautas. Este é o programa Cara a Cara. Aliás, é um cara a cara especial com o jornalista Carlos Rossini, transmitido do estúdio da TVNG no Centro Universitário Uninter, aqui da cidade de Ibiúna. Nós temos a honra, mais uma vez, de receber a presença aqui do nosso ilustre prefeito, né, que está trabalhando aí 7 dias por semana, sem parar, com uma vontade, uma garra para conquistar terreno, né, prefeito? Para recuperar coisas do passado. Que o senhor, é uma carga que o senhor recebeu, que a gente acompanha como jornalista o seu trabalho, é uma carga bastante pesada. E eu estou vendo que o senhor está mantendo aí a rédea, está tranquilo. Quando eu vou conversar, entrevistar, o senhor me tranquiliza. Eu falo, prefeito, eu estou reclamando muita coisa do senhor, né? Então, seja muito bem-vindo aqui, prefeito. Antes de o senhor falar, eu queria anunciar que estão aqui no nosso estúdio também o Gustavo Pires. Ele é um estagiário de fotografia do Estúdio Focal, e a jornalista Wanda Santos, que é assessora de imprensa do prefeito João Mello. Prefeito, ontem eu tive a grata surpresa de ir a uma escola aqui, Padre Elídio Mantovani, e o senhor estava lá no meio de muitas crianças, muitas crianças. Eu até publiquei uma matéria essa madrugada dizendo o encantamento da aula de democracia explícita, de política que aquelas crianças davam. Me surpreenderam. E a sua postura também, o relacionamento com as crianças. Como que o senhor sentiu? Vamos começar com um aspecto leve. Como que o senhor sentiu naquele encontro com aquelas crianças que comoveu todo mundo? Bom, boa tarde, Rossini, boa tarde, amigos da TVNG, toda a equipe técnica que trabalha tão bem, tão competentemente para levar essa entrevista ao ar. É uma satisfação participar dessa entrevista, e foi uma satisfação muito grande estar ontem com aquelas crianças, perto de 120 crianças no total. E foi, assim, eu sou pediatra, como todos sabem, então eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelas crianças e tenho, sem falsa modéstia, uma conexão muito grande com eles. E eu estive lá para agradecer um manifesto que eles fizeram já há algum tempo, né, em virtude do aniversário da cidade, e já tinha algum tempo que a gente gostaria de ir lá e não estava tendo possibilidade, e ontem a gente foi, fomos muito bem recebidos. Foi um momento festivo, né, caloroso, eles foram muito amáveis, fizeram perguntas, bastante perguntas pertinentes, interessantes, e eu fiquei bastante feliz, bastante feliz. E vou repetir isso em várias outras escolas, e a gente vai fazer isso de forma itinerante e frequente. Eu posso então repetir a primeira pergunta que foi feita para o senhor ontem, para uma aluninha, né? Assim, ela estava ali do lado do palco, né? Uhum. Ela falou, prefeito, é muito difícil ser prefeito? Isabela perguntou isso para mim mesmo. E eu disse para ela, e vou dizer agora, que assim, não é difícil, né, ser prefeito, é trabalhoso. A gente tem muita coisa para fazer, só para dar números, né, para a gente ficar em coisas concretas, para que as pessoas consigam sentir a dimensão, né? A gente está num município de 1.058 quilômetros quadrados. Parece um número meio aleatório, mas vamos colocar de outra forma. São 3.000 quilômetros de estradas. Desses 3.000 quilômetros, as principais, que são onde passam, principais não, as primárias, né, que é onde passam os ônibus e tal, estão perto de quase 600 quilômetros. E a gente tem que fazer a manutenção de todas elas, então dá muito trabalho. De escolas municipais, são 74 escolas, contando algumas no centro e a grande maioria na zona rural. Nós temos 23 postos de saúde na zona rural, o centro de saúde no centro da cidade e o hospital municipal, que dos 645 municípios do estado, só 84 tem hospitais municipais. E Ibiúna é um deles. Bancado exclusivamente e financeiramente pela prefeitura e pelo pouco recurso que é repassado pelo SUS. Então, a responsabilidade é grande, o trabalho é grande, mas não é difícil, porque quando a gente faz isso, eu disse para eles, né, e é um recado que eu dou para todos, na verdade, tudo que você fizer com amor, tudo que você fizer gostando, não é difícil, né? Hoje a gente teve na formatura do Proerd, lá no Piaí, das escolas Prefeito Semissa e Benedito Antônio Leite, e eu passei para as pessoas, para os pais, para as crianças, isso, né, que a gente ouviu no sermão do Padre Antônio Maria na festa de São Sebastião.
e que ele diz que a Bíblia nos insta à santificação. Mas qual seria esse ato, né, de tentar ser santo, né, ser melhor cada dia? É fazer as coisas ordinárias de forma extraordinária. O que significa isso? Né? Que cada coisinha que a gente fizer, cada detalhe do nosso dia tem que ser feito com dedicação, com carinho, com atenção, com amor, para que seja um ato transformador, que seja um ato realmente produtivo. Então eu digo para você que não é difícil. É trabalhoso, é cansativo muitas vezes, mas não é difícil. Então, prefeito, então agora vamos começar, propriamente dita, a entrevista de hoje, né? Na verdade, nós vamos nos fixar aqui em fatos. Escolhemos o fato como peça principal da nossa entrevista. Porque contra fato, o povo já diz, não há argumentos. Ou seja, se eu começo a colocar notícias aí nas redes sociais, dando minha opinião, etc., são opiniões, respeitam-se as opiniões, mas não correspondem aos fatos. Se não correspondem aos fatos, na verdade, elas não são verdadeiras. Mas podem ser controversas. Tem controvérsia. Então, fatos, ele elimina a controvérsia. Então, eu queria começar provocando o senhor com um fato concreto, aliás, dois, que vem lá da Vargem do Salto, um bairro distante aqui da cidade. Nas últimas chuvas que tivemos aqui, houve uma infiltração exagerada de água no forro, algumas placas de gesso caíram no piso da recepção. Eu já soube que já está funcionando normal, tá, hoje, né? E, bem, aí houve uma enxurrada de críticas, né? Como se o seu governo fosse culpado por uma coisa que não fez, que não realizou, né? Numa situação. O que o senhor me diz a respeito disso, já que isso precisa ser esclarecido, prefeito? Então, assim, eu não sou uma pessoa de ficar me lamuriando, né? De reclamando, porque deixaram uma herança maldita, porque foi mal feito. Realmente foi mal feito. A gente sabe disso, a grande maioria das obras públicas que existem hoje no município, que vieram de outras gestões, são mal feitas. Isso, como diz você, né, contra fatos não há argumentos, é só as pessoas visitarem as escolas, visitarem os postos de saúde. O posto de saúde central tem uma obra inacabada e muito mal feita. A gente está elaborando uma prestação de contas para explicar para as pessoas o que é que a gente está fazendo para resolver esses problemas, porque tem que ser resolvidos. Mas, em suma, o que nós notamos é isso, que as gestões anteriores elas se preocupavam muito com inaugurações, com a maquiagem, com a pintura, com a parede, mas sem se preocupar com a qualidade, com o aspecto técnico, como é que aquilo ia transformar a vida das pessoas. E é por isso que muitas das obras acontecem isso. Infiltração, cai o teto, alaga, é a fossa que fica vazando, que a gente tem que a cada 3 dias ir lá esgotar e tal. Aí você vai me dizer, mas por que não resolve? Porque, como eu disse um pouquinho antes, não é uma escola dentre as 74, não é uma unidade básica de saúde dentre as 23 que tem. Não é uma fossa de uma escola para se resolver, são muitas. E a administração pública, ela não se faz como na vida privada. Como eu dizia, eu usava muito esse exemplo com relação à iluminação pública. Se queima uma lâmpada na minha casa, eu vou no supermercado, compro uma lâmpada, troco, resolvido. No poder público não é assim, até porque o número de lâmpadas, né, de pontos queimados é muito grande. Você tem que fazer uma licitação, você tem que adquirir o material, tem toda uma burocracia para que as coisas sejam feitas da forma correta. Sabemos que outras, aí alguns me falam assim, mas antes não era assim. Não era porque as pessoas não respeitavam a lei. E se não respeitam a lei para fazer as coisas certas, também não respeitam a lei para fazer as coisas erradas. Neste ano nós tivemos que também de recurso próprio, né, ou seja, aquele dinheiro que é arrecadado do IPTU de cada um, do ISS, do IPVA, devolver esse dinheiro para o governo do estado. Então um dinheiro que veio ano passado, foi usado sabe-se lá no quê, nós nesta gestão tivemos que devolver para o estado. Dinheiro que poderia estar sendo usado mais e melhor na saúde, na educação, nas estradas. Então, nós estamos fazendo as coisas, insisto, do jeito certo, com paciência, como você diz, né? Quando você conversa comigo, muitas pessoas falam, mas estão reclamando e tal, tem que fazer... Pessoal, com calma, a gente tem que fazer as coisas do jeito direito, do jeito correto, porque o que a gente viu do passado recente? Fazer com voluntarismo, eu quero, faço, aconteço, e deu no que deu.
Entendi. Obras inacabadas, obras mal feitas e o dinheiro do povo E o prefeito? jogado pelo ralo. Então, na verdade, isso aí significa, na prática, um estrangulamento financeiro para o seu trabalho, para a sua atividade. Sem dúvida. Porque, na verdade, eu não sei a conta exata, mas, por exemplo, mencionando de novo o Poço Central, ali foi uma obra equivocada, parece que tem que ser modificado o projeto ali também, e ali o dinheiro também que voltou, não foi assim? Aquilo ali são duas fontes de recursos, né? Um recurso de uma emenda parlamentar de uma deputada federal e um recurso chamado Fundo a Fundo, né? Que veio do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde para fazer aquela obra. Mas o projeto que foi exigido, digamos assim, é um projeto completamente equivocado. Em breve, como eu estava dizendo, a gente vai prestar contas e eu vou mostrar, eu vou andar com uma câmera lá dentro para vocês verem o absurdo que é. Tem consultório médico que não tem, se você colocar uma maca, não tem espaço para a mesa do médico. Se coloca a mesa do médico, não tem maca para o paciente. Um banheiro interno que não tem janela, não tem ventilação. Então, assim, completamente equivocado. Então, a gente está avaliando como é que nós vamos poder resolver isso, talvez até chegar ao extremo de demolir para poder fazer da forma correta. Então, nós estamos avaliando de maneira que se perca o menos possível e que o recurso se mantenha aqui. Então, tudo passo a passo, com calma, com tranquilidade. Outro dia, um vereador que gosta que não tem muito compromisso com a verdade, a bem da verdade, que fica falando e tal, um dia tentou me pressionar numa visita que eu fiz à Câmara e eu disse a ele e repito a todos, eu sou médico pediatra, vivi 25 anos praticamente com isso. E trabalhando muito em emergência. Então, pressão maior do que ter a vida de uma criança, de um recém-nascido, de uma criança pequena, nas mãos, é difícil a gente ter uma pressão maior do que essa. Então, esse tipo de pressão política, né, ou politiqueira, na verdade, que fazem, não me afetam porque eu sei que a gente está no caminho certo, a gente está fazendo as coisas da forma correta para que tenha durabilidade. Prefeito, já que o senhor mencionou que é médico, já que o senhor mencionou que trabalha em emergência há muitos anos, eu sei que o senhor é pediatra há 25 anos, né? Uhum. Vamos ficar na saúde um pouquinho agora? Vamos entrar na saúde? Pois porque não. É o seguinte, eu tive um caso comigo mesmo, perdi a voz, é por isso que eu desapareci um pouco desse programa, queria explicar e pedir desculpas aos internautas. Perdi a voz, peguei uma gripe forte. Muito bem. Fui ao hospital, né? Fui atendido por um médico, muito bem atendido, prefeito, sabe? Que bom. Foi muito bem atendido, ele se preocupou em fazer uma pergunta para mim. Tênis La Plata? Eu não entendi, prefeito, quero ser bem franco nisso. O que você está querendo dizer, doutor? Eu gosto muito desse médico, conheço ele. Ele falou, sabe por quê? É assim, a gente fica constrito aqui. Né? Porque a gente tem que perguntar para a pessoa se ela tem dinheiro para comprar o remédio. Por exemplo, o princípio ativo de um medicamento de qualidade, né? O medicamento custa um X. O medicamento similar custa não sei o que lá e o medicamento genérico custa tanto. Conforme a pessoa tem condições, ele vai se adaptar às condições, porque ele não tem como fazer milagre para evitar isso. Mas não é isso que eu queria falar. Essa é uma realidade que atinge o Brasil inteiro hoje, uma situação dramática. O senhor mencionou para mim, ou mencionou no programa, se minha memória tiver falhado, que de 645 municípios do estado de São Paulo, somente 84 tem um hospital próprio. E Ibiúna é um hospital. E hoje, prefeito, eu como estive lá esses dias, eu pude ver a limpeza, a organização, a educação de atendimento, né? Eu queria que então o senhor comentasse o que já foi feito e o que as pessoas podem esperar pelos próximos passos. Então, o que foi feito de investimento, principalmente, é nas pessoas. Nós fizemos vários cursos, a maior parte deles de voluntários, né? Pessoas que têm expertise, que têm conhecimento em treinamento e tal. Então a gente fez vários cursos lá para motivação, para acolhimento, para que as pessoas, os profissionais trabalhem de forma mais, como é que eu vou dizer assim, mais satisfatória para eles mesmos, mais felizes. E quem trabalha feliz atende as pessoas felizes. Quem procura um hospital não está lá por brincadeira. Algum sofrimento ele tem. Então ele tem que ser bem acolhido, tem que ser bem tratado, tem que ser bem atendido. Apesar de muitas vezes as condições materiais não serem as perfeitas, mas a gente vai cada vez melhorando mais. Nós pegamos um hospital com o estoque de medicamento lá embaixo, quase a zero. Levamos uns 2 meses a 3 meses para conseguir regularizar. Hoje a gente tem um estoque mínimo que a gente considera, né, um estoque com reserva técnica, tranquilo, só para reposição. Então as coisas estão fluindo muito bem nesse quesito no hospital.
fizemos algumas reformas também com a ajuda de doações, da participação da comunidade. A gente tem que agradecer muito o povo de Biúna por conta disso, né? Porque os gastos com saúde são muito grandes e, além disso, a velocidade para você fazer, como eu dizia, licitação e tal, leva tempo. E às vezes com doação você consegue fazer as coisas de forma mais rápida. Então hoje a gente tem quem visitar, e espero que não precise visitar como paciente, mas para conhecer a nossa sala de emergências, a que tínhamos e a que temos, é completamente diferente. Hoje a gente tem uma sala de emergência de padrão verdadeiro. A gente usou tinta antimicrobiana, foi feito... antes tinha uma textura onde ficava grudado, sujeira, facilitando infecção. Exato. Hoje não, toda lisinha. Ar-condicionado que faz a circulação de ar de forma adequada, equipamentos. Então, a gente investiu no que tem que ser investido, né, da forma correta e, sem dúvida, é o tempo todo assim. Outra coisa que eu disse também hoje lá na formatura do PROERD, que o trabalho que foi feito no PROERD, né, pela Polícia Militar, não se encerra no momento da diplomação, mas que os pais, os professores, os amigos têm que fazer aquele trabalho diário. O PROERD é um programa, né, da Polícia Militar de afastamento das crianças e dos jovens às drogas. Então esse é um trabalho que tem que ser feito todos os dias, incansavelmente. Na saúde, no hospital, é a mesma coisa. Todos os dias, incansavelmente, a gente tem que estar ali tentando cada vez melhorar mais, tentando cada vez manter a qualidade do atendimento e tal. É uma coisa incessante. Tá? Nunca a gente vai estar pleno e 100%. Tem que estar sempre fazendo. Mas o senhor me falou outro dia que vem grandes novidades de melhoria no hospital. Eu não estou mencionando ainda, mas o senhor pode mencionar claramente o plano de saúde da família, que também está em processo, não é verdade? Sim. Isso a gente deve implantar muito em breve. A gente fez uma avaliação e uma planilha de custos com o que é repassado do governo federal, com o faturamento que se faz da produção, né, dos atendimentos e tal. Nós vamos ter condições de cobrir praticamente 100% do município neste ano ainda. Tá? Praticamente certo isso. 75% é garantido. Estamos trabalhando e montando o escopo, né, o planejamento para que seja 100% de atendimento. Todas as residências serem atendidas pelo Programa Saúde da Família. Isso é uma coisa muito boa, porque a nossa população, mais de 70%, mora na zona rural. Então hoje ela tem que se deslocar lá do Murundu, lá dos Cláudios, para vir até o hospital. Tendo o Programa Saúde da Família, a manutenção é feita na casa da pessoa. E hoje, estando lá no Piauí, antes de entrar para a formatura do PROERD, eu fui tomar um café lá na padaria. E aí entrou uma senhora e que veio conversar comigo, viu, né, que a gente estava com algumas pessoas reunidas, conversando e tal. Eu fui cumprimentá-la, ela me perguntou, eu conheço o senhor? Ela falou assim, eu conheço o senhor. Eu falei, acho que você me conhece, eu sou o João Melo. Ela falou, o senhor é o prefeito, é isso mesmo. Eu quero lhe agradecer, porque antes não tinha remédio. Hoje, os remédios todos da minha receita, que eu tenho diabetes, tenho pressão alta, todos eu consigo pegar direitinho. Então, a gente tem trabalhado pesado nisso. Sabemos que grande parte dos medicamentos de uso da emergência, né, ou de um antibiótico, alguma coisa assim, nem todos a gente tem, até porque não há possibilidade de ter tudo em estoque. Mas os medicamentos de uso contínuo, principalmente, a gente está trabalhando muito para que não haja falta. E com o Programa Saúde da Família, a grande vantagem é essa. Por exemplo, essa senhora que mora lá no Piauí, hoje ela tem que vir aqui no centro de saúde para pegar o medicamento com a receita. Com o Programa Saúde da Família, isso vai ser entregue na casa dela. Ela está cadastrada, que é o que a gente faz, né? O pessoal do centro de saúde tem o cadastro, na farmácia, vê lá, a dona fulana tem que tomar esses medicamentos, tá aqui entregue. Então, esse cadastro, o médico de lá vai acompanhar, vai ver se precisa adequar a dose da medicação, mais ou menos e tal, e ela vai receber na casa dela. Então, são melhorias que a gente está fazendo sem grandes gastos, porque aí sim a gente tem que comentar que herdamos uma administração praticamente falida. Essa obra lá da entrada da cidade, que foi feito com recurso próprio, na gestão anterior, né, a empresa que foi contratada fez a primeira parte, começou a construir esperando a medição para poder receber e não recebeu até que a gente assumisse. É uma obra que vai ficar perto de 650 mil reais e nós teremos que pagar nesta gestão. Que não há problema nenhum, porque são benefícios para a população. Prefeito, a questão das estradas a gente não mencionou ainda, né?
Existem muitas queixas nas estradas, e particularmente em dias de chuva. A gente sabe, o senhor começou falando das 3.000 quilômetros de estrada, a dificuldade que tem, tudo. É claro que eu pela minha experiência profissional, pelo meu andar da carruagem aqui no estado de São Paulo há muitos anos, né, eu vejo assim, é um desafio. Eu conversei hoje com amigos aqui da cidade, no supermercado, e falei para eles assim, olha gente, eles são moradores aqui, pessoas muito sérias, sabe? Tem uma senhora que estava junto, que trabalhou 30 anos na prefeitura, na área mais nevrálgica dela, que lida com dinheiro, controle financeiro, etc. Bom, o que acontece? Tá dando um branquinho aí, me ajuda aí. Eu comecei a falar, prefeito? Das estradas. Das estradas, né? Então, o meu desafio foi o seguinte, olha, eu acho, é uma opinião, estamos no campo da opinião, né, achismo mesmo, então não pode ser muito valorizado. Mas o fato é o seguinte, do meu ponto de vista, avaliando o passado histórico da política ibiunense, e daqui para frente, tomara que mude muito, e já está começando a mudar, né, intensamente, pelo menos vão 30, 35 anos para que as estradas de Ibiúna fiquem razoavelmente bem funcionando. São muitas malhas das estradas principais, muitas enraiações para todos os lados, muito terreno acidentado, muito fundo de vale, sabe, essas coisas todas, né? Então, prefeito, qual a boa mensagem que o senhor tem? Mesmo porque, eu preciso fazer essa ressalva agora, as pessoas estão achando que em 5 meses e poucos dias se pode fazer um milagre de todas as estradas estarem iluminadas, todas as estradas, ninguém, eu acho que isso aí é um desafio até para as áreas divinas, né, prefeito? O que o senhor me diz? Na verdade, é aquilo que nós tínhamos comentado. Estamos trabalhando direto, o nosso pessoal de obras, que eu tenho que parabenizar, inclusive, né? É uma equipe muito trabalhadora, muito aguerrida, tem trabalhado de segunda a sábado, direto. E assim, feito inicialmente as vias primárias e secundárias maiores, onde tem tráfego de ônibus, tráfego de escolares e tal. E os pontos mais emergenciais, que a gente sabe. Tem muito ainda o que fazer. Tem muito ainda o que fazer. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. E cada um, isso é um detalhe que eu aprendi a ver na vida, e politicamente isso é uma coisa mais gritante ainda, que cada um grita pelo seu lado. Então a pessoa, ela vai lá na rede social e grita porque na frente da casa dela tem um buraco. Mas nós, como administradores, temos que ver os 3.000 quilômetros de estrada, né? Então a gente vai fazer, né? Só que passo a passo, uma coisa por vez. Não dá para a gente fazer todos os 3.000 quilômetros de uma vez. Então isso é uma coisa que eu quero deixar muito clara. Tudo está sendo programado, tudo está sendo feito de forma adequada, com tranquilidade. Alguns bairros o pessoal me fala assim, a máquina veio, fez aqui um pouco e saiu e foi para o outro lado. Por que acontece isso? É aquilo que eu estava dizendo. Estão se fazendo primeiro as primárias e secundárias, que são as de maior trânsito. As outras vão ser feitas um pouco mais para frente. Por quê? Porque são 83 bairros. Se a gente fizer o bairro inteiro já, não tem condição. A gente tem que fazer primeiro as questões mais de maior volume, que afete um número maior de pessoas, e aí a gente vai fazendo a repassagem. São 4 anos de gestão, são 48 meses. Até agora se passaram apenas 5 meses, faltam 43. Então tem muita coisa que a gente vai fazer. Eu peço para vocês paciência, compreensão, e que a gente está trabalhando sim. A gente não está de olhos fechados. Sabemos que existem, e aí eu vou usar até uma expressão um pouco pesada, mas verdadeira, vereadores e mesmo algumas lideranças que de forma irresponsável tentam vender uma inércia do poder público que não existe. Estamos trabalhando direto, não estamos parados como alguns oportunistas querem dizer para poder aparecer, né? Eu estou falando, estou apontando. Isso não tem significado nenhum. O que tem significado é a necessidade das pessoas. E isso a gente está atendendo dentro do planejado, dentro do organizado, dentro do passo a passo, de forma, como eu disse, consistente. Porque não adianta eu ficar tentando iludir ou fazer política, que é o que se fazia antes, né? Aí tem naquela via terciária que tem 10 metros de comprimento. Mora ali uma pessoa que tem uma família grande, né? A história da família grande. Aí larga um bairro inteiro
para fazer ali, porque tem uma família grande, eu vou conseguir voto. A nossa finalidade nesse momento não é voto. A nossa finalidade é realmente fazer pelas pessoas. Hoje foi uma das coisas que eu ouvi andando lá no bairro do Piauí. Falei, olha, nunca a gente viu um prefeito depois de eleição andando no bairro, conversando com as pessoas. O pessoal só vem na época de eleição. E o nosso jeito de funcionar é diferente. A gente realmente vai, quer ouvir, quer participar, quer entender e tentar achar soluções, mas de forma adequada, tranquila e no momento certo. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer num estalar de dedos. Prefeito, a gente não percebeu, mas uma hora foi quase no estalar de dedos. Nós estamos chegando quase a uma hora de bate-papo aqui, sabia? Que bom. Ó, deixa eu lhe dizer, eu não posso deixar de colocar pelo menos mais 3 fatos. Viu nossa direção técnica? Eu preciso colocar pelo menos mais 3 fatos. Não, é só intervalo, pode falar. Ainda pode? Ah, entendi. Prefere fazer um intervalinho? O programa é seu. Então deixa eu colocar uma coisa que me preocupa muito, e eu sei que é um nó górdio para o seu governo, cruel até, eu diria, né? Que é o seguinte, desde o ano passado, a Prefeitura de Ibiúna está sem o seu CND. Sua CND. Sua CND. Certidão negativa de débito. Muito bem. Em termos práticos e factuais, prefeito, isso significa que a Prefeitura está no SPC dos órgãos públicos. Ou seja, ela está no SPC. Ela não pode contrair nenhum empréstimo tal, enquanto estiver amarrada nesse problema. Então, a gente sabe, o senhor informou ainda ontem, e agora há pouco nos atualizou, que a dívida acumulada desde 2007 com a Sabesp atingiram um montante, ultrapassaram 7 milhões de reais. Muito bem. Isso podia ser um recurso que a Prefeitura está usando no hospital, na estrada e assim por diante. A dívida em relação ao INSS somam 20 milhões. Nós temos quase 30 milhões estrangulados do seu governo. Eu queria que o senhor me dissesse isso e, sobretudo, dissesse quais são as chances nossas de obtermos o CND. Então vamos lá. O repasse, né, dos convênios, grande parte dos repasses de alguns programas do governo federal e estadual, eles dependem de que a gente tenha essa CND, que é a certidão negativa de débitos, e também que a gente não esteja inscrito no CADIM. O CADIM é como se fosse realmente o Serasa, o SPC e tal. Para isso a gente não pode ter dívida que seja executada diretamente nesses órgãos aí. E essas duas são as maiores, fora outras, né? O Fundo de Garantia, com várias empreiteiras que começaram obras e não receberam. Então, o município de Ibiúna é um dos municípios mais endividados da região e que até então tinha baixíssima credibilidade por conta disso. Ninguém queria, né? Agora a gente já está conseguindo, graças a Deus, mudar essa imagem. Queria trabalhar em Ibiúna, queria vir vender em Ibiúna, queria produzir em Ibiúna, porque não tinha uma garantia, né, de que receberia ou algo do gênero. Só para ter um parâmetro dessa história da dívida da Sabesp, esse mesmo vereador oportunista falou que é um absurdo, o prefeito vai pagar 7 milhões da dívida da Sabesp que podia usar no hospital. Essa dívida já vem de muito tempo, desde 2007, esse vereador inclusive foi vereador em épocas passadas e nada falou, as coisas passaram batido, mas isso tem que ser pago, e tem que ser pago de uma forma que não afete o caixa da prefeitura, que não atrapalhe a forma do nosso investimento. Então vamos lá, fizemos uma negociação com a Sabesp e conseguimos fazer esse pagamento em 99 vezes iguais. Então é um valor baixo, vai dar perto de 70 mil reais, que para a prefeitura é um valor aceitável, para o caixa, perto de 70 mil reais mensais, que vai ser pago e vai se resolver. Para dar um parâmetro do que significa essa dívida, Ibiúna faz parte da região da superintendência da Sabesp de Botucatu, são 36 municípios. Desses 36 municípios, o campeão de dívida é Ibiúna com 7 milhões e 100. O segundo colocado é um outro município, não vou falar para preservá-los, mas quem quiser me procurar eu posso dizer, que deve para a Sabesp 495 mil reais apenas. Vejam a diferença. O segundo colocado em dívida nesta região toda, de 36 municípios, deve 495 mil reais e Ibiúna 7 milhões e 100. Ao INSS uma dívida de perto de 20 milhões. Para poder fazer o parcelamento também de forma que não impacte, o INSS exige um depósito inicial de 10%, ou seja, nós tivemos que usar
do caixa, daquele mesmo dinheiro de recurso próprio que a gente chama, da arrecadação do IPTU, do seu IPVA, do seu ISS, tivemos que dar um pouquinho mais de 2 milhões que poderiam estar, sem dúvida. Esse sim, lá no hospital, nas estradas, na educação, na segurança. Então, nós estamos recuperando. A CND nós já temos. Conseguimos ter certidão negativa de débitos, o que nos permite receber recursos de programas do governo federal e estadual, receber recursos dos convênios que existem. Isso é recentíssimo, prefeito. Isso é recente, coisa de uma semana, pouco mais do que isso. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. Ah, mas por que só agora? Porque isso tudo demanda negociação, tem que sentar junto com a Sabesp, por exemplo, sentar com eles, negociar. Ah, eles não querem dar desconto, eles não querem parcelar. É óbvio, quem é o credor, né, quer receber o mais rápido possível. Né? E a gente vai, negocia, tal, precisa de lei aprovada na Câmara para poder autorizar a gente a fazer o pagamento. Então, tem todo um trâmite, as coisas, insisto, não acontecem no estalar de dedos. E eu considero que 5 meses e 7 dias é um tempo razoável para que a gente tenha conseguido isso. Perfeito. Queria agora colocar um tema novo sobre a rubrica de segurança pública. Uhum. Existe um projeto, eu sei, está sendo levantado, eu não sei a etapa, o senhor pode anunciar para a gente aqui, de implantação de sistema de câmeras inteligentes, câmeras de monitoramento de inteligência aqui no centro da cidade, o ponto estratégico para proteger melhor o cidadão. E também as suas atividades no projeto de iluminação pública. As pessoas continuam perguntando muito imensamente, né? No Face, da revista Vitrine Online, por exemplo, em todos os lugares, assim, quando que vai chegar a minha luz? Coloca fotografia, o bairro escuro, cheio de água, de chuva, etc. Tal. Dê boas notícias para nós. Então tá. Então, primeiro a gente tem que fazer o histórico para chegar nas boas notícias. Né? Então vamos falar da iluminação pública primeiro. Só para retomar, de 2 anos para cá, a responsabilidade da iluminação pública é da Prefeitura. Nos últimos 2 anos, apesar de ter existido 2 contratos que demandavam juntos R$1.400.000 da Prefeitura, nada foi feito. Desde o começo do ano a gente vem tentando resolver essa questão e insisto, a Prefeitura não é como a casa da gente que você vai, compra a lâmpada e troca e acabou. Não. Primeiro, você tem que ter pessoas habilitadas para poderem fazer isso. E quem pode fazer essa troca de lâmpada não é qualquer um. Até porque não é só a lâmpada, pode ser o reator, pode ser a fotocélula que recebe iluminação durante a noite, ela está escura, ela dispara e acende a luz do poste e tal. Então, tem toda uma questão técnica a ser resolvida. Primeiro, tem que fazer a aquisição desses materiais. Só é feito através de licitação. Abrimos uma licitação pública, da forma mais transparente possível. Entraram empresas que concorreram, teve uma empresa que fez um recurso dizendo que o produto dela é diferente do outro e tal. Né? A gente acompanhando, para dar a maior possibilidade de concorrência limpa, sem nenhum tipo de direcionamento, para que as coisas sejam realmente adequadas. Até que se conseguiu, graças a Deus, encerrar essa fase, o material todo em ordem e tal. Desde o início da gestão também estivemos em conversa com a presidência da CETRIL e a diretoria para que eles nos ajudassem e fizessem a troca desses equipamentos, né, da lâmpada, ou do reator, ou da fotocélula, nas luminárias que fossem do polígono deles, como eles chamam. Né? Então, mais ou menos metade das luzes, das lâmpadas de Ibiúna, da iluminação pública, é da CETRIL e metade da CPFL. A CETRIL diz que poderia fazer isso na iluminação que está na rede da CETRIL, não da CPFL. Então, ótimo. Fizemos uma negociação e tal, também demanda, negociação tudo demanda. Né? Sentar, conversar, tem que ter um termo, um contrato por escrito. O mundo adulto exige isso. Né? As coisas não são voluntariosas. Eu faço, eu aconteço. Isso aí é fácil, né? Ser oportunista, subir em tribuna e eu faço, aconteço e tal, mas na prática faz as coisas contra a lei. Tem pessoas que mexem com máquina, patrol e tal, vai mexer em rua pública, sendo que isso é proibido por lei. E as pessoas fazem, porque bate no peito, eu faço e aconteço. Isso é contra a lei. É bom que essas pessoas saibam. É contra a lei mexer em bens públicos sem autorização. Mas voltando, a gente faz as coisas do jeito correto. Então, sentamos, negociamos com a CETRIL, chegamos a um bom termo que ficasse bom para a administração, bom para a CETRIL, para que a gente pudesse fazer essas trocas. Então, começamos pegando, e a gente vai fazer desta forma, por eixos, porque se a gente for fazer por pedidos,
Então você imagina, uma pessoa lá no Paruru pede para trocar uma lâmpada numa determinada rua, vai lá, troca uma. Aí uma pessoa lá no Murundu pede outra, aí vai lá, troca do outro lado. Você não otimiza, você leva muito mais tempo e não vai atingir as pessoas. Então a gente começou por essa linha aqui do Murundu, já foi feita a troca Murundu, Feital, ontem foi terminado o Gabriel, Piaí, Paiol Grande, Murundu, Cláudios, aquela região toda já foi feita a troca. E agora a gente vai pegar outras linhas. Cachoeira, depois vamos fazer Paruru. Então vamos pegando por linha e os seus ramais para que a gente possa atender aquela região toda. Em conversas com o pessoal da Cetril, e eles realmente comprovam que o número de trocas tem sido mais ou menos de 30% das lâmpadas e, né, dos equipamentos, ou seja, dos pontos de iluminação. E Biúna tem perto de 10 mil, 9.800 e alguma coisa, perto de 10 mil pontos. 30% disso são quase 3 mil pontos de iluminação sem luz, herdados desses 2 anos. Mas a gente está fazendo. Então, você que tem esse problema na sua casa, na frente da sua casa, na sua rua, mais uma vez, um pouquinho de paciência. Infelizmente, por abandono de 2 anos, nós estamos sofrendo todos juntos esse problema e estamos trabalhando para solucioná-los. Em relação ao polígono da CPFL, a Cetril não aceitou, né, como eu disse, fazer a troca e a manutenção nesta rede. Em alguns pontos específicos, eles até fizeram de forma cortês para a administração. O que a gente tem que fazer? A prefeitura não tem quem faça isso dentro dos seus quadros. A gente tem que contratar uma empresa. Para contratar a empresa, demanda de quê? Licitação. Então a gente está fazendo uma licitação, como é um período curto e um número consideravelmente pequeno, se a gente for falar dentro da enormidade do município, há a possibilidade de a gente fazer uma licitação rápida para que muito em breve, espero que no máximo em 10 dias, a gente já consiga iniciar essa troca de lâmpadas. Em conversas com o pessoal técnico, né, da Cetril e tal, eles acreditam que em 2 meses a 2 meses e meio a gente consiga fazer a troca de todas as lâmpadas e reatores e fotocélulas que forem necessários no município. Então, em 2 meses e meio, com fé em Deus, a gente já vai ter toda a iluminação ligada de forma adequada e, ao mesmo tempo, a gente já está fazendo também, já vai começar a fazer uma licitação, que é para contratar a empresa que vai fazer o quê? A manutenção e a expansão, porque isso daqui é só para troca emergencial, só para consertar o que está queimado. Agora, para fazer a manutenção futura, então tudo bem, a gente trocou tudo. Terminou o contrato com a Cetril e com essa outra empresa. No dia seguinte, queimou uma lâmpada no poste na frente da sua casa, vai ter que ter uma empresa que você vai ligar no 0800, como era com a Cetril, como era com a CPFL. Olha, queimou uma lâmpada aqui na rua Cineu Soares de Campos, na frente do número 80. Beleza, aquela empresa vai ter que fazer a troca como era feito antes. Então, essa empresa vai ser licitada também como? Do jeito certo, com transparência, com organização, tudo certinho, para que a gente possa fazer isso de forma duradoura. Essa manutenção e a expansão da iluminação, porque a gente sabe que tem muitos lugares que precisam de bicos de luz, como a gente chama, né? Então isso tudo tem que ter análise técnica, análise de necessidade, não pode ser feito só de forma politiqueira como era. A gente sabe que tem bairros que não tem um bico de luz e na frente da casa de amigo de prefeito anteriores, né, 4, 5 bicos de luz. Então isso é uma coisa que na nossa gestão não vai acontecer. Aí, prefeito. Então... E falando da segurança, né, o monitoramento, a gente também tem um estudo, e insisto, esse começo eu preciso de muita paciência de vocês, porque a gente está fazendo o planejamento para que as coisas se implantarem, para que as coisas realmente aconteçam. Então estamos fazendo todo o levantamento, esse planejamento do monitoramento com câmeras, e é um sistema bastante interessante, que há a possibilidade de se fazer um convênio com a Polícia Militar, que é assim, ele tem um sistema de OCR que chama, que ele faz a leitura das placas dos carros. Então essas câmeras elas vão fazer a leitura da placa automaticamente com um delay, né, com uma perda de tempo de 2 a 5 segundos, 2 a 5 segundos. Ele manda essa informação pela internet para a central da Polícia Militar, eles vão identificar se o carro é roubado, se está envolvido em algum tipo de delito e tal. Automaticamente já informa o carro da Polícia Militar
do município dizendo, olha, tem um carro assim assado, papá que está aí por perto. Então a gente com certeza vai melhorar bastante a segurança no nosso município nessas duas coisas. Desculpe interromper. Imagina. O senhor acaba de dar uma notícia, o senhor marca o seu tempo, tá? Nós estamos assim. Tranquilo, vamos lá. Na verdade é o seguinte, o senhor acaba de dar para a gente, para o programa, para os internautas, uma informação da maior relevância. A gente já conversou em outras entrevistas sobre isso e, assim, hoje mesmo eu falando com a família, vinha lá do meu bairro, né, para cá, e eles estavam falando isso aí, quando, meu Deus do céu, quando? Eu expliquei isso para a mulher, ela aceitou a explicação. Então, quando o senhor diz aqui, com todo tom e pompa, né, vamos dizer assim, que em 2 meses e meio o senhor restabelece o sistema que existia e daí em seguida o senhor passa a expandir onde é necessário, eu aceito como bênção essa notícia aqui hoje. Nós também. O senhor deu aqui, até esse momento, e essa entrevista poderia durar muito mais tempo ainda, eu sei, né? O senhor deu aqui várias informações, vários fatos reais que estão sendo feitos e que infelizmente não há magia para que isso se transforme em uma notícia assim, de conhecimento de todo mundo, que isso é feito, como é que está sendo feito dentro do hospital, esses serviços lá, o senhor citou vários bairros que eu não tenho conhecimento se foi feito lá, né? Porque o cara que foi atendido não reclama, o senhor só vê quando o cara reclamou. Então, isso é uma coisa que é muito importante que se diga, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas não está fazendo nada, não está fazendo nada, por quê? Porque, infelizmente, ou sei lá, é uma característica do ser humano, também não tem problema nenhum, a gente não está se queixando disso. Quem está sendo atendido, quem está tendo os seus problemas resolvidos, vive o dia a dia, até porque a vida não é fácil, né? A gente sabe disso, a gente tem que correr atrás e tal, não tem tempo para ficar postando, né? Quem puder agradecer, a gente fica feliz porque isso nos motiva mais, mas não tem problema, não há necessidade. Agora, existem 2 tipos de pessoas que fazem as reclamações nas redes, que aí é o que parece, né? Não está fazendo nada. Então tem, primeiro, aquela pessoa que ainda não foi atendida e que, como eu falei atrás, será a seu tempo, pedimos paciência a esses. E tem os irresponsáveis. Esses são os mais daninhos, que infelizmente manipulam as verdades, né? Manipulam a realidade para poder ter ganho político, para poder se aparecer, para poder dizer que é algum tipo de liderança e que não resolvem nada porque não procuram resolver o problema. Esse mesmo ser que esses dias estava falando todos esses absurdos aí, né? Disse que não, porque o prefeito não nos recebe. É uma mentira deslavada, isso eu digo com todas as letras. Eu recebo todas as pessoas que me procuram. Um vereador, com certeza também. É só me procurar. Tem meu telefone, sabe onde é o gabinete e pode me achar para poder realmente levar as suas demandas, levar as demandas das pessoas que ele representa. E isso chama-se responsabilidade civil, que algumas pessoas não sabem como exercê-la e fica fazendo só barulho. É isso aí, prefeito. Então, prefeito, o senhor fez um relatório, um histórico, na minha observação, bastante substancial, né? O senhor está falando coisa. A grande interrogação que aparece nesse momento, né, do ponto de vista de interpretar a opinião pública, mas não a grande maioria da opinião pública, uma fração da opinião pública e uma fração ainda menor daqueles que são instigadores de queixas, reclamações sem fundamento frequentemente. Eu respeito tudo, né? Mas tem que ser fundamentado em fato, não pode chutar. Então, a respeito disso, eu queria perguntar ao senhor, assim, quando que a população, incluindo todo mundo, vai ficar sabendo ou vai ter assim a sensação de que a máquina ela foi azeitada, ela foi recuperada, os danos foram tirados, etc. Ela vai começar, o navio vai começar a retomar sua marcha de normalidade. Uhum. A gente calculava, eu falava isso na época de campanha e mesmo no começo da gestão, que eu acreditava que entre 6 e 9 meses a gente já conseguiria ter a máquina pública na mão. Eu acredito que a gente já tenha até, já temos como as coisas funcionam, como as coisas, onde são os pontos que a gente tem que ajustar na gestão pública, nos recursos humanos, nos recursos materiais. Então a gente já está começando a chegar num ponto de estabilidade. Daqui para frente as coisas devem começar a aparecer no exterior, digamos, que até agora foi, apesar das questões pontuais e emergenciais, né, como a manutenção das estradas, que não dá para parar, a história que eu brincava, que ia trocar pneu com o carro andando, a gente teria que fazer isso. Então as estradas a gente não pode parar de cuidar.
O hospital não pode parar de atender. As escolas não podem parar de ter aula. Então, tudo isso a gente está fazendo, né? Mas eu entendo que a organização que vai nos permitir fazer com que as coisas comecem a surgir, está para acontecer. Torço para que não seja esses 9 meses totais que eu imagino. Mas eu acredito que perto disso, que perto de 9 meses a 1 ano a gente já tenha, as coisas vão realmente aparecer. A parte de iluminação pública, 2 meses e pouco, as pessoas já vão estar mais tranquilas porque vão ver que está mais seguras, porque a iluminação vai estar lá. As estradas, dia a dia a gente está trabalhando. Dia a dia a gente está trabalhando, insisto, de segunda a sábado vocês vão ver máquinas, caminhões, pedra sendo colocados para todo quanto é lado, porque a gente está atuando. Agora, tem questões e tem coisas que não dependem só da gente. Por exemplo, essa chuva que teve agora segunda e terça, fora de época, choveu na segunda-feira, nas 24 horas da segunda-feira, choveu mais do que o previsto para o mês de junho todo. Então, né? Não há o que se faça, mas a gente vai correr atrás das emergências. Vamos arrumar o posto lá da Vargem, que caiu o telhado, o teto porque foi mal feito, as estradas que tinham que estar já arrumadinhas com a chuva pior, a gente vai arrumar, e é isso. Isso faz parte do nosso dia a dia, não estou me queixando e nem me escondendo atrás da chuva, mas é um dado de realidade, né? Então, nós não estamos inertes, não estamos parados, estamos trabalhando sem dúvida aí bastante. O senhor tem a sensação de que eu deixei de fazer alguma pergunta relevante para essa entrevista? Eu acho que você foi bastante abrangente, eu entendo que conseguimos esclarecer a maior parte das questões. Sei que ainda há algumas questões que as pessoas possam ter, mas que são questões pontuais, né? Insisto, que é aquela questão, mas na frente da minha casa tem um buraco, quando é que vai resolver? Então, assim, são perto de 37 a 38 mil residências no município, né? Nem todas têm um buraco na frente de casa, óbvio, mas eu não consigo tapar o buraco na frente de, vamos dizer que seja 20% disso. De 7 mil casas, a gente não vai conseguir tapar o buraco ao mesmo tempo. Então as coisas vão acontecendo gradativamente. Eu peço à população isso. Paciência, confiança e muita oração para que a gente tenha força e o discernimento de saber realmente continuar caminhando, para que essas pessoas que têm essa postura oportunista e politiqueira ponham a mão na consciência e tentem passar para as pessoas realmente o que realmente acontece, não usar de subterfúgios, e dizer para vocês que nós trabalhamos incansavelmente, é o nosso estilo, é o nosso jeito de ser. Eu não consigo ficar parado, é uma forma minha, né, de produção saudável, é o meu jeito de viver a minha vida. E a gente está fazendo isso de forma organizada e que tenha resultado duradouro e transformador na vida das pessoas. Prefeito, o que eu tenho observado, acompanhando grupos sociais, né, das redes sociais, é que algumas pessoas são mais, digamos assim, agressivas, vamos dizer assim, em relação à grande maioria. É um número muito pequeno de pessoas que eu classificaria nessa, e sem condenar, sem nada, cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Uhum. Um dia você aprende a viver socialmente, melhorando a observação, ou obtendo informações que ela precisa ter e não tem. Então, é assim, eu queria agora tocar num ponto crucial que também tem chegado ao meu conhecimento, que é a questão da transparência do seu governo, né? Então, ótimo. Assim, a ideia de, por exemplo, quando a pessoa ela não se sente atendida, ela se sente ofendida, ela se sente diminuída, ela se sente sem onde ter descarregar a sua ansiedade, né? Uhum. Mas o senhor disse aqui que qualquer pessoa tem acesso ao senhor. Basta que o procure. Eu vi ontem o senhor atendendo um monte de gente no caminho para chegar, para sair, dentro, fora do gabinete, né? Entro e saio pela porta da frente da prefeitura. Então, essas pessoas que estão aí mais, digamos assim, mais salientes do ponto de vista crítico, né? Elas podem procurar o senhor lá, se eu não mas nenhuma delas me procura. Então, aí que tá. Aí você vai vendo a intenção. Se a intenção é realmente saber do que está acontecendo, de buscar a transparência, elas têm onde procurar. Mas a gente não vê isso, elas não procuram. Na verdade, o que a gente percebe é que essas pessoas querem... Tem uma intenção. Se você for analisar caso a caso, todas têm a sua agenda íntima, né, como se diz. Cada um tem a sua pretensão, pessoal. Cada um tem o seu interesse, que muitas vezes pode ter sido ferido
porque não teve algum tipo de benefício e tal, e que não é o nosso jeito de funcionar. Então... Prefeito, eu queria fazer uma pergunta agora sobre o aspecto administrativo da sua gestão, né? Uhum. Como que o senhor avalia o trabalho e o ritmo de trabalho do seu corpo de secretários hoje? Ou comparando com o início hoje, como é que eles estão se comportando do seu lado? Nosso secretariado é todo técnico, grande parte deles vem da iniciativa privada, alguns levaram um pouco mais ou um pouco menos tempo para tomar pé do funcionamento, né, da máquina pública, mas eu considero que todos hoje estão absolutamente adaptados, todos com muitos projetos em andamento. No início também houve muita perda, e eu vou dizer sim, perda de tempo jogado fora, para fazer com que Biúna existisse de novo. Para dar um exemplo, existe um programa na Secretaria da Saúde que chama PAB Fixo, que é Programa de Atenção Básica Fixo. O nome fixo já diz, significa o quê? Você tem que alimentar um dado, uma informação no Ministério da Saúde, dizendo quantos habitantes tem no município. E eles repassam um valor X para cada habitante. Nos últimos 2 anos, Ibiúna não recebia esse dinheiro. Então, a nossa secretária da Saúde teve que fazer isso, parar na frente do computador e colocar lá, olha, Ministério da Saúde, Ibiúna tem 76.543 habitantes. Por exemplo, chutei um número aqui, 76.000 alguma coisa, não lembro o número exato. A partir disso, a partir de fevereiro, a gente começou a receber esse repasse. É um dinheiro que vem para ser gasto na atenção básica, nos postos de saúde, ajuda na elaboração do Programa Saúde da Família. Então, são coisas que Biúna não tinha, que estava abandonado, que, entendeu? Na agricultura, é isso, o nosso secretário está atrás, na Secretaria da Agricultura, no Ministério, buscando recursos, buscando programas, fazendo com que as coisas aconteçam. Só que, insisto, isso tudo leva um tempo para aparecer, né? Não é, vai na Secretaria da Agricultura, amanhã está acontecendo, não. Tem que se fazer projeto, tem que se mostrar, porque raciocine você. Você tem lá um dinheiro, seu filho quer uma determinada coisa, quer comprar um tênis. O dinheiro é finito, né? Ele não é infinito, ele acaba. Então você tem um X de dinheiro para você pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, comprar comida e tal, e seu filho quer comprar um tênis porque ele quer jogar futebol de salão, futsal, né, hoje em dia. Ele vai ter que provar para você que aquilo lá é importante. Que ele jogando futsal, aquilo ali é bom para a saúde dele, ou que ele vai fazer mais amigos, ou que ele pode ter uma carreira de jogador. A prefeitura, frente ao Ministério e à Secretaria, é a mesma coisa. A gente tem que fazer projetos e provar para eles que aquele dinheiro que está lá e que pode ser usado, vai ser bem usado, que é necessário. Então, isso tudo demanda tempo, atenção, dedicação, para que as coisas sejam feitas da forma correta. Então, eu acho que vai chegar seu tempo e sua vez, prefeito. Eu acho que o senhor vai ter a chance de transmitir isso aí de forma muito clara e objetiva para toda a sociedade, né? E essa última informação que o senhor deu aqui me surpreendeu tremendamente. Nós estamos deixando de ter uma receita por omissão. Estávamos, o senhor corrigiu agora. Então eu não sei o valor, não importa o valor. Você pode comprar mais remédio, e estava deixando de receber isso por uma inoperância, sabe? É horrível. A gente agora sim, as pessoas, né, dizem, né, não está fazendo nada, a gente está fazendo muito. Mas eu considero uma coisa que é a seguinte, né? O tempo que eu poderia gastar, ou a energia que eu gastaria batendo boca com essas pessoas que dizem que a gente não está fazendo nada, eu uso esse meu tempo e essa minha energia para trabalhar, para produzir e para fazer coisas para a população ibiunense. Acho que o senhor encerra com grande estilo, prefeito. Eu queria renovar minha gratidão por o senhor estar aqui de novo com a gente, né? E saiba da nossa admiração pelo seu trabalho. A gente vem te acompanhando há um pouquinho mais de um ano, né? Já é mais de um ano, né? Antes da sua campanha, já, os grupos aqui se reunindo para ver quem seria o candidato, etc., né? Eu estou vendo que o senhor está mantendo uma coerência muito grande no seu discurso, uma capacidade mnemônica, de memória muito grande, absorve com muita rapidez termos que eu demoraria séculos para memorizar, na verdade. Isso significa que o senhor está envolvido plenamente em todos os fatos em que o senhor está atuando.
Isso não é uma bajulação a uma pessoa, é o respeito a um cidadão que está trabalhando X quanto tempo, de 7 dias por semana, não tem feriado, não tem domingo, o dom da ubiquidade está em todos os lugares, né? E eu acredito, prefeito, sinceramente, que nós vamos ter novas entrevistas aqui, falando assim, olha, o povo está gostando pra caramba, a aprovação está lá em cima, prefeito. E é o nosso desejo verdadeiro aqui, e da nossa equipe de trabalho, né, o Natan, o William Natan, o nosso diretor aqui do núcleo, o Leandro Godinho, o Rodrigo Afonso, que é nosso parceiro, né? E agradecendo mais uma vez a Wanda, que está aqui, a sua assessora de imprensa, sempre muito cordial com a gente, sempre muito prestativa, vou dizer assim, prestativa porque eu uso muito o trabalho dela, as informações dela, e o jovem Gustavo Pires, aqui estagiário em fotografia do Estudo Focal. Eu espero que você esteja fazendo as primeiras grandes fotografias do seu trabalho, do seu aprendizado, viu? E é um momento histórico, né? Acho que você está cobrindo a entrevista com a maior autoridade aqui do Poder Executivo, né? São 3 poderes e ele é o nosso chefe do Executivo aqui. Obrigado, prefeito. As palavras finais são suas. Mais uma vez eu agradeço então você, Rossini, por estar aqui cara a cara com você e, mais importante ainda, ter a oportunidade de estar cara a cara com cada um de vocês que está acompanhando essa entrevista. E dizer mais uma vez que a gente não tem preguiça, não tem medo de trabalhar, não tem medo da responsabilidade que abraçamos, e a gente está se esforçando cada vez mais para melhorar. Insisto, pouquinho de paciência, as coisas vão acontecer. São muitos anos, eu entendo a sua ansiedade, eu entendo o seu desespero, porque são realmente muitos e muitos anos de abandono, de descaso, e as pessoas enxergam na gente, né, em mim e na nossa administração, como a possibilidade de mudança, a possibilidade de resolver aquele problema que vem ali há tanto tempo. Hoje, andando lá no Piauí, realmente isso, um problema que vem já há muitos anos e que as pessoas me cobrando e tal. E aí uma delas falou assim, desculpa até o jeito que a gente está falando, a gente sabe que isso aqui não é culpa sua, mas é que a gente tem certeza que você vai poder resolver, você vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam de forma melhor. Então, mantenham essa esperança, tenham essa paciência, que a gente realmente está se dedicando a isso. A nossa dedicação é a transformação da vida das pessoas em Ibiúna para melhor. Então é isso aí. Eu queria agradecer muito aos internautas, né? E convidar todos para acompanhar os nossos próximos programas aqui. Hoje foi um programa especial, cara a cara, com o prefeito João Melo. Muito obrigado pela audiência. Oi, tudo bem? Vem cá. Você que está procurando curso à distância, desses que você não precisa estar lá fisicamente em sala de aula? Então preste atenção, que eu vou explicar para você, tintim por tintim, como é que funciona a educação à distância Uninter. E você vai descobrir que dá para estudar sim, independente da sua rotina e sem perder a qualidade. Vamos lá, olha só. Na Uninter você escolhe como vai assistir às aulas. Você pode ir ao polo de apoio, que são as unidades físicas espalhadas por todo o Brasil, ou ver pela internet, via notebook, tablet e celular. E sem hora marcada, isso é ótimo. Agora, além das aulas, você também tem materiais complementares, exercícios, fóruns e muito mais pelo aplicativo, gente. Tá tudo lá, sempre com você. Agora, pintou uma dúvida, tá vendo o que eu faço? Você pode falar com um de nossos tutores via chat 0800, e-mail ou direto no seu polo de apoio, próximo de você. Agora, só na Uninter você também recebe livros de graça, isso é maravilhoso. Durante todo o curso, não tira dinheiro do bolso para pagar livro. E no final, o diploma é o mesmo. Eu vou repetir. O diploma é o mesmo dos cursos presenciais, igualmente reconhecido pelo MEC. Viu que demais, gente? Então, você quer um diploma reconhecido, mas tem pouco tempo para estar na sala de aula? Escolha o ensino à distância Uninter. EAD Uninter. Boa sorte e bom futuro, sempre!